Nesta aula, irei falar sobre parasitismo, enfatizando parasitose humana. Sou Carla Gisélia, curso Licenciatura em Ciências Biológicas, na Faculdade de Educação de Itapipoca, FACED, na Universidade Estadual do Ceará. De acordo com Silva, 1813, a introdução do termo parasito em linguagem científica é relativamente recente, datando da primeira metade do século XVIII. O termo foi usado inicialmente para caracterizar as plantas que vivem à custa de seiva ou de outro vegetal de maior porte. Foi a seguir aplicado aos animais, que obtêm nutrientes por intermédio de outro animal, chamado hospedeiro. Sabe-se sobre parasitas como vermes e tenhas desde o Antigo Egito, como na Grécia e Roma, mas o termo parasitismo foi usado pela primeira vez em inglês em 1539. Aqui nós temos uma imagem do mosquito Aedes aegypti e também de um carrapato. O Aedes aegypti, como mostra a imagem ao lado, é um mosquito transmissor da dengue e da febre amarela urbana, originado da África. Foi disseminado de forma passiva pelo homem e hoje é considerado um mosquito cosmopolita, ou seja, está presente no mundo todo, em todos os continentes. Temos também aqui na imagem um carrapato, que é um artrópode, que é também um parasita. O carrapato ele é hematófago, ou seja, alimenta-se de sangue, parasitando outras espécies. O mosquito também, Aedes aegypti, também é hematófago, ou seja, se alimenta de sangue. Mas afinal, o que é parasitismo? Parasitismo é a associação entre seres vivos, na qual apenas um ser, o parasita, se beneficia dela, sendo um dos associados, o hospedeiro, prejudicado nessa relação, ou seja, um se beneficia e o outro abriga, que é chamado de hospedeiro. O termo parasita vem do grego para, que significa ao lado de, e citos, que significa alimento, ou seja, agente predador que vive às custas de outro, causando-lhe danos significativos, e o hospedeiro, agente que abriga o parasita. Ou seja, o termo parasita significa organismo uni ou multicelular que vive às custas de outro, denominado hospedeiro. Vale ressaltar que a presença de parasitos em um hospedeiro pode produzir diferentes doenças, dependendo do tipo de afecção produzida, do estado geral da saúde do hospedeiro, ou seja, de mecanismos imunológicos envolvidos e etc. São exemplos de parasitas: a sarna, os piolhos, os ascaris, popularmente conhecido como lombrigas, as tenhas ou solitárias e assim por diante. Aqui nós temos a imagem
ao lado, a primeira imagem que nós temos é referente ao pedículos humanos, conhecido como piolho. Os piolhos são insetos pequenos, eles não possuem asas, se alimentam de sangue. A transmissão do piolho pode ocorrer pelo contato direto ou pelo uso de bonés, chapéus, escovas de cabelo, pentes ou roupas de pessoas contaminadas. E a seguir, nós temos a segunda imagem, chamada de tênia. A tênia também é um parasito. Nessa imagem, trata-se da tênia sólio, que é um parasita humano causador da doença teníase. Ou seja, esse parasita geralmente está presente no intestino delgado na espécie humana. Cientificamente, parasitismo é uma das interações ecológicas interespecíficas entre organismos. Pode ser definido como uma relação íntima e duradoura em que uma das espécies, no caso o parasito ou parasita, usa a outra, o hospedeiro, como habitat do qual obtém nutrientes e no qual se reproduz. Essa relação que o parasita estabelece com o hospedeiro pode trazer danos? Sim, né? Uma das consequências dessa relação é o aparecimento da doença parasitária ou parasitose, que pode alterar a saúde ou até mesmo matar o hospedeiro em longo prazo. Aqui nós temos duas imagens. A primeira imagem trata-se de vírus. Doenças causadas por vírus ou parasitose têm um nome específico, que são chamadas de viroses. Doenças causadas por bactérias ou parasitose, né? São chamadas de bacterioses. Diferente das bactérias, sabemos que os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios por não possuírem metabolismo próprio, ou seja, sendo capazes de se reproduzir apenas em células hospedeiras. Os vírus são considerados organismos que não possuem células, ou seja, acelulares, sendo sua estrutura formada basicamente por proteínas e ácidos nucleicos. Mas afinal, os vírus são considerados seres vivos? Sabemos que os vírus são organismos acelulares e, apesar de não possuírem célula, são extremamente dependentes dessa estrutura, uma vez que não possuem metabolismo próprio e não apresentam nenhuma organela. Ao parasitarem uma célula, por exemplo, eles introduzem a produção de material genético, viral e proteína, e a partir daí, controlando o metabolismo celular. Diante disso, dizemos que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios.
Ao parasitar uma célula humana, os vírus podem desencadear diversas doenças, as quais são genericamente chamadas de viroses. Alguns exemplos de viroses: temos a dengue, hepatite, a AIDS, a raiva, a varicela, varíola, a rubéola, o ebola, herpes, a gripe e também a Covid-19 ou coronavírus, por exemplo. São viroses ocasionadas por vírus. Ou seja, cada uma dessas doenças citadas apresenta sintomas e tratamentos diferenciados. Logo depois temos as bacterioses, que são doenças ocasionadas por bactérias. Tanto podem ser facilmente tratadas, através de antibióticos, e também podem ser agravadas, se não houver tratamento adequado, ocasionando até a morte. Ressaltando que nem todas as bactérias causam bacterioses, ou seja, doenças. Muitas delas são benéficas ao ser humano. Muitas delas são benéficas ao ser humano. Alguns exemplos, temos a cárie, que são infecções dentária ocasionada por bactérias devido à falta de higiene bucal adequada. Temos a clamídia, que é uma IST. Outro exemplo é a coqueluche, a cólera. Outro exemplo, temos a meningite, que é uma forma mais grave, dessa doença. Outra IST, temos a sífilis. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Outra doença causada por bactérias, temos o tétano, que é uma doença adquirida por contato com objeto contaminado por ferrugem. E o tétano pode levar à morte. Outra bacteriose, temos a tuberculose, que é uma bacteriose bastante, digamos assim, antiga, conhecida, mas que até hoje permanece, Ainda tem muitos casos notificados. Ou seja, todas essas bacterioses que foram citadas aqui possuem tratamentos diferenciados e que, se não tratadas, podem levar à morte do ser humano. Mas afinal, o que é o hospedeiro? O hospedeiro é um organismo que abriga um parasita em seu corpo. O parasita pode ou não causar doença no hospedeiro. Temos também dois tipos de hospedeiro: hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário. O parasita possui uma dependência metabólica em relação ao hospedeiro, utilizando recursos para a sobrevivência. Ou seja, o hospedeiro constitui o
O habitat do parasita. Como eu falei, existem dois tipos de hospedeiro. Hospedeiro definitivo apresenta o parasita em sua fase de maturidade ou na sua forma sexuada. E o hospedeiro intermediário apresenta o parasita e sua fase larvária ou assexuada. Nessa imagem temos o ciclo da teníase. Temos dois tipos de hospedeiro. Quando numa doença tem dois tipos de hospedeiro, no ciclo de vida, falamos que é heteroxênico. Aqui nós temos o porco, comportando-se como hospedeiro intermediário, e o homem, o ser humano, comportando-se como hospedeiro definitivo. Aqui temos o ciclo da teníase. Essa imagem é apenas para demonstrar, né, os dois tipos de hospedeiro. Que tanto pode ser hospedeiro definitivo ou intermediário. Depende do ciclo, né, de cada doença. Quando uma doença tem apenas um hospedeiro, falamos que é monoxênico. Apesar de bastante comuns, as parasitoses só começaram a ser identificadas e estudadas a partir do surgimento da microbiologia com o uso do microscópio, descoberto por Leeuwenhoek no ano de 1632 a 1623. Além dos micro-organismos parasitas pertencentes a diferentes grupos de vírus, bactérias, protozoários e fungos, há também muitos vermes e artrópodes parasitas, né? Aí falamos que as bacterioses ocasionadas por vírus são chamadas de viroses, por bactérias, bacterioses, por protozoários temos as protozooses e assim por diante. Leeuwenhoek observou seres microscópicos, como bactérias e protozoários. Observou também alguns tipos de células do corpo humano, como glóbulos vermelhos do sangue e espermatozoides do sêmen. Temos aqui a imagem do microscópio desenvolvido por Leeuwenhoek, bastante simples, mas que foi bastante importante e fundamental para observar seres tão pequenos e alguns tipos de células do corpo humano, e através dele, tendo como ponto de partida para a descoberta dos microscópicos modernos atualmente. Nessa imagem, observamos 4 estruturas básicas. Temos o ajuste do foco, a lente, o suporte para exemplar a ser observado e também o eixo de transição, ou seja, é composto por 4 estruturas básicas. O microscópio desenvolvido por Leeuwenhoek. Segundo Ray, 2002, uma dependência metabólica de grau variável é observada
nessa relação. Dessa forma, o parasito é obrigado a buscar um hospedeiro para poder viver. Todos os grandes grupos de organismos conhecidos como vírus, bactérias, protozoários, fungos, plantas e animais apresentam espécies que desenvolveram adaptações para a vida parasitária, de forma que os parasitos são muito diversos na natureza. Considerando somente parasitos associados ao homem, 300 espécies de vermes helmintos e mais de 70 de protozoários podem ser observados. Alguns deles podem causar doenças muito frequentes e às vezes letais, como a amebíase, toxoplasmose, malária, doença de Chagas, esquistossomose, teníase, cisticercose, ascaridíase e ancilostomíase. Aqui temos duas imagens. A primeira imagem temos o Triatoma brasiliensis, conhecido como barbeiro, que é nesse inseto que o protozoário Trypanosoma cruzi, ou seja, o Trypanosoma cruzi, que é um protozoário, irá ocasionar a doença de Chagas. Esse parasita, esse protozoário, normalmente, possui como hospedeiro intermediário um inseto conhecido popularmente como barbeiro, como mostra a imagem. Cientificamente chamado de Triatoma brasiliensis. Nas Américas, estima-se que 6 a 8 milhões de pessoas estejam infectadas com o parasita Trypanosoma cruzi, que causa a doença. Vale ressaltar, no entanto, a maioria das pessoas infectadas, que é 7 em cada 10 pessoas desconhecem sua condição devido à ausência de sintomas clínicos, ou seja, assintomáticos. Temos as parasitoses ocasionadas por vermes ou verminoses, que são doenças mais comuns do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS. Os casos são mais frequentes, onde falta saneamento básico, inclusive nas grandes cidades. Vale ressaltar que não é apenas a falta de saneamento básico, mas também a falta de conhecimento em educação e saúde acerca das verminoses, do contágio, das profilaxias, enfim, da conscientização. Os parasitas podem estar na água contaminada, nas verduras, nos alimentos crus, até mesmo nos bichos de estimação. Por isso que é importante saber que temos que fazer a higiene adequada, das verduras, dos alimentos,
da água, para evitar a contaminação por verminose. No Brasil, elas afetam 36% da população. Isso é mais que 1 em cada 3 pessoas. E entre as crianças, mais da metade, 55%. Em crianças afetadas por verminoses, né? Essas verminoses podem interferir, né, na aprendizagem da criança, no crescimento, ou seja, pode comprometer o futuro de uma criança. Temos ao lado a imagem do Ascaris lumbricoides, conhecido como lombriga. Ressaltando que o Ascaris lumbricoides é o exemplo de verminose que pode afetar, né, tanto crianças como adultos. Só que as crianças são mais suscetíveis por conta que elas estão aprendendo, né? Sabe-se que a criança, em contato com o ambiente, ela explora o ambiente, geralmente com as mãos, ou seja, por conta da imaturidade, ela ainda não conhece, às vezes leva a mão à boca e com isso acaba contaminando-se com ovos, né, de alguns vermes, como por exemplo do Ascaris lumbricoides. Temos aqui surto. O que é um surto? O que podemos classificar como surto? Surto acontece quando há o aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. Ou seja, em algumas cidades, por exemplo, a dengue é tratada como surto e não como uma epidemia. Por quê? Pois acontece em regiões específicas, como um bairro, por exemplo. Diferente do surto, epidemia significa dizer que caracteriza quando um surto acontece em diversas regiões. Uma epidemia a nível municipal acontece quando diversos bairros apresentam uma doença. A epidemia a nível estadual acontece quando diversas cidades têm casos. E epidemia nacional acontece quando há casos em diversas regiões do país. E o que significa pandemia? Acontece quando uma epidemia se espalha por diversas regiões do planeta. Temos o exemplo da gripe A ou gripe suína, passou de epidemia para pandemia. Temos a AIDS e a pandemia da Covid-19, que se espalhou pelo o planeta inteiro. Logo depois temos a endemia. Endemia não está relacionada a uma questão quantitativa. Uma doença é classificada como endêmica, típica de uma região, quando acontece com muita frequência no local. As doenças endêmicas podem ser sazonais. Temos o exemplo da febre amarela, por exemplo, é considerada uma doença endêmica, característica da região norte do Brasil. E chegamos ao fim de mais uma aula. Temos as referências.
E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.